Eu estou feliz por estar aqui na casa de Deus, e você? E é tão interessante que quando o louvor, esse louvor ele abriu o caminho, na verdade abriu uma avenida para que a gente agora receba a palavra de Deus. Tudo maravilhoso. Eu quero agradecer o grupo de louvor e as músicas que foram cantadas aqui. E quando eu digo que abre uma avenida para que a palavra de Deus agora encontre guarida no seu coração, eu quero dizer porque foram cantado músicas como essa, por exemplo. Começou lá embaixo. Eu fico observando, e quem não me conhece aqui, mas quem conhece sabe que eu já falei que eu não canto, mas eu gosto de música. Então eu fico ligado nas músicas e tal, nas letras, né? E lá embaixo cantava assim, ó, seja o centro, era a música que cantaram lá embaixo. Seja tudo a todos nós, aquele que promete a vida eterna em todos que nele crê, e ele quer nos guardar. E operando ele, aí termina lindamente, operando ele, quem impedirá? Essa foi uma oração para Deus, e você reconhece que aquele que opera, ninguém pode impedir, que é o nosso Deus. E agora a gente vem para pregar, e na verdade a gente não tinha combinado, aí a Aline fala assim, nós temos planos, eu vou pregar sobre planos, eu vou pregar sobre tempo e sobre o caminho que eu estou andando e o caminho que você está andando. E a gente pode fazer plano porque é maravilhoso fazer plano. Mas quando os nossos planos não são submetidos a Deus, a gente corre o risco de não dar certo, e ficar frustrado, e se cansar. Porque você vai num caminho, fazendo com a sua força do seu braço, sem se submeter a Deus, e depois você tem que retornar. Aí você cansou para ir, e cansa para voltar, para recomeçar tudo de novo. Então você fica mais cansado, e eu fico mais cansado. Então, nós somos sábios, então a gente tem que colocar os nossos planos, nós vamos ver isso aqui, né, de maneira bem objetiva, os nossos planos têm que ser submetidos a Deus. E se for da vontade dele, ele vai falar assim, tudo bem, vai ser concretizado. E começa a abrir portas e as coisas começam a acontecer. Amém? Muito bem. O tempo que eu tenho aqui, eu quero começar incentivando você a crer nesse Deus para valer, mas também colocar a mão na massa e fazer algo em prol do seu reino. Porque todos nós aqui fomos convidados, quando ele disse assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Tem dois tipos de pessoas que agem de maneira diferente quando escuta isso. Tem um que escuta, parte para cima e faz, e tem aquele que faz de conta que não é com ele. Ah, acho que não é comigo. Isso não é vergonha, mas é crítico, porque na Bíblia conta caso de pessoas, né, de Deus mesmo, que quando foi chamado para chegar junto, falou assim, eu não falo bem e tal, mas o nosso Deus é tão maravilhoso que ele chegou e falou assim para Moisés, você não fala bem, eu vou arrumar alguém que se comunica legal e vai contigo e vai fazer acontecer aquilo que tem que acontecer, né? Aí Gideão fala assim, eu sou pequenininho, tinha uma missão para ele, fala, sou pequenininho, sou menor da minha casa e tal, e aí não, aí a palavra que incentiva ele é essa, né? Você é um varão valoroso, aí ele tem que pegar essa palavra porque, né? Quem estava falando para ele era o próprio Deus que estava falando, você é varão valoroso. Já começou a chamar ele, já dando moral para ele, né? Você é varão valoroso. Não tinha como ele fugir. E acabou. A história você conhece, se quiser ler na íntegra essa história, é muito legal. Mas eu disse que eu quero incentivar você a colocar a mão na obra, a colocar a mão na missão, fazer acontecer. Porque aquilo que você recebe de Deus não é para ficar contigo. É para você transmitir isso para alguém que precisa, né? Principalmente a mensagem de salvação. Eu vou passar um vídeo aqui, é rápido, porque é o seguinte, nós entregamos os livros, o Impacto de Esperança, recentemente. E aí postaram um vídeo lá, eu estava viajando, não pude fazer aqui o Impacto de Esperança. Aí quando eu vi o vídeo, que eu assisti o vídeo, eu chorava e chorei muitas vezes. Depois eu via de novo, chorava de novo. Vocês vão ver aqui uma pessoa de Deus entregando o livro, e eu tenho certeza que você vai se emocionar e você vai ver o seguinte, espera aí, se você não está fazendo alguma coisa, ou está fazendo, mas não está fazendo como Deus quer que você faça, você vai ser incentivado a fazer, eu tenho certeza disso. Vamos ver esse vídeo? O áudio não está muito bem, depois eu falo o que ele falou, tá bom? É o Heitor entregando livros, é o filho da Lu e do Alexandre. Aqui dele. Te abençoe ele. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Uma coisa você tem que ter motivação. Saúde, vai. Querido Deus, abençoe a saúde desse povo. Pode Deus proteger a gente, para Deus abençoar a gente. Querido Deus, abençoe a família desse homem, Senhor. Que ele tenha uma ótima família, que ele fique sempre bem, Senhor. Que abençoe ele. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado. Eu quero, sim. Você. Eu queria falar uma coisa da sua oração. Eu quero pela minha família. Querido Deus, em primeiro lugar, abençoe a família dessa pessoa. E abençoe a saúde dela. Senhor, que ela tenha uma ótima vida. Senhor, põe a mão nela toda hora. Que o Senhor precisa. Que eles tenham um ótimo dia em sua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eita, que graça. Eu ganhei na loja lá. Mas tá na loja lá. Igualzinho isso aí. Obrigado, viu? Obrigada. Oxi. Muito bem, tá legal. Olha só, o áudio não está muito bem, mas esse menino é o seguinte, falaram que ele fez, cada livro que ele entregava, ele orava. Ele fez umas 50 orações. E aí, o áudio que você não consegue ouvir, mas de pertinho eu escutei, ele abençoou a vida da pessoa, ele perguntou para a mulher assim, um livro para você, posso fazer uma oração para você? Ela falou que podia. E ele fala para abençoar a vida da mulher, para abençoar a família dela e tal. E ele foi assim em todos os lugares. Agora, dois lances interessantes aí que aconteceu com ele depois. Ele parou para comer um lanchinho, que a mãe falou assim, olha, dá um tempinho aí, senta aqui para comer um lanchinho, depois você continua entregando o livro. Ele sentou. Aí ele está comendo o lanchinho, ele olhou para um homem assim, disse que falou para a mãe dele assim, espera um pouquinho, eu já volto aí, eu vou orar por aquele homem porque ele precisa de oração. Isso não foi programado, foi ele que fez tudo isso sem o pai e sem a mãe falar nada. Aí agora a Lu me fala aqui, aí eu falei que eu já tinha chorado, dá vontade de chorar quando ela contou, mas eu não vou chorar agora porque eu já chorei bastante, mas olha o que a mãe dele contou para mim. Diz que ela faz unha, faz sobrancelha. E aí diz que foi uma mulher fazer a sobrancelha quando, Lu? Ontem? Hã? Tá, a mulher foi fazer a sobrancelha com ela. Aí, eu sei que rolou uma conversa lá e tal, ela fala assim, entregaram o livro para mim, oraram por mim, não sei o quê, aí daqui a pouco chega o filho dela na sala. Ela olha e fala assim, seu filho é esse? Ele orou por mim e fez assim e tal, e diz que onde ela vai, ela conta que o menininho orou por ela. Né? Agora, veja bem, vamos fechar aqui. Ó. A atitude desse menino não leva a gente, né? Agora se envolver para valer mesmo, se entusiasmar com a obra de Deus e fazer acontecer, né? Eu costumo dizer o seguinte, você está com um comprimido para dor de cabeça no bolso, e alguém do teu lado fala assim, eu estou com uma dor de cabeça e eu fico quieto. Eu vou enfiar a mão no bolso e falar assim, cara, eu tenho um comprimido aqui e tal, né? Você quer tomar? Agora, você conhece de Jesus, vê um lance desse aqui que motiva a gente e mexe com o coração da gente, e a gente vai ficar parado? Então, que esse vídeo seja um motivo para cada um de nós, nas oportunidades que Deus coloca para nós, a gente aproveitar as oportunidades, amém? Muito bem. Quando a gente fala amém, eu quero escutar uns améns hoje aqui, sabe? Porque quando fala amém, é porque você está dizendo, eu estou contigo, eu concordo com você, né? É assim mesmo e tal. Então, eu quero saber se você, quando eu pedir, quando eu falar amém aqui, você pode, à vontade, aí falar amém, viu? Eu falo que a avó da Bianca é o seguinte, ela é minha parceira de glória a Deus, aleluia, porque quando eu não falo, ela fala, entendeu? É muito legal. Mas vamos lá, nós vamos ler a palavra de Deus, mas nós vamos orar antes, porque o recado de Deus hoje é muito importante. Eu confesso que, como eu vou pregar sobre um assunto, eu vou dizer de cara o seguinte, eu creio em Deus que eu fiz a minha parte para fazer esse sermão hoje.
Aí eu fico falando para a Carla, eu fico nervoso, dá uns negócios estranhos e tal, e depois eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu sinto que fiz, aí eu fico tranquilo, porque é o seguinte, agora não é comigo, agora eu falo, Espírito Santo, agora é contigo. Né? Então agora eu estou calmo, tranquilo, sossegado, mas o recado é direto, objetivo, mas eu tenho certeza que vai ser bênção para mim e para você. Amém? Vamos fazer uma oração assim como você está? Senhor Deus e Pai, nós vamos abrir a sua santa e bendita palavra. E nós gostaríamos que, nesse momento, o Espírito Santo nos guiasse e me usasse como instrumentos nessa manhã, como instrumento nesta manhã. E que esta palavra possa encontrar, então, guarida no coração de cada um aqui, de acordo com a necessidade de cada um, e que possa frutificar e dar fruto no tempo certo, possa germinar e dar fruto no tempo certo. É isso que nós te pedimos, agradecidos por esse momento especial que estamos passando aqui. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu vou pregar sobre 2 temas. O primeiro é o seguinte, a primeira pergunta é assim, em que direção você está indo? Eu podia perguntar, que direção você, que caminho que você está indo? Eu pergunto, para onde você está indo? Né? E depois eu vou perguntar o seguinte, se você já perdeu tempo na vida. Eu já perdi tempo na vida para caramba. Né? Procuro não perder mais, me esforço para isso. Mas eu vou ler alguns textos, 3 versículos só. E se puder colocar para mim esse texto, está em Provérbios 16, 9. E tem uns, inclusive, que a Aline até falou a respeito do texto, e eu falei, isso é de Deus mesmo, é o Espírito Santo que está com a gente, né? Então, Provérbios 16, 20, se puder colocar na tela, vai falar o seguinte, que a gente faz planos no nosso coração, né? Então, o coração do homem faz planos, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Está escrito ali. O coração do homem traça o seu caminho, naquela versão, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se os planos que você traça no seu coração não estiver submetido a Deus, você está caminhando e indo para qualquer lugar, mas menos por aquele lugar que Deus quer que você vá. Amém? Muito bem. O outro texto é Provérbios 16 também, só que versículo 25. Um pouquinho mais para frente, versículo 25. Diz assim, esse versículo, há caminho, se a gente faz planos e tem que caminhar, há caminho, olha Deus advertindo eu e você, há caminhos, quando você for fazer plano, pensa bem, há caminhos que parecem reto ao homem, mas o final conduz à morte. Eu caminhei muito tempo sem Jesus e os caminhos iam me levando para a morte, eu tenho certeza que Deus me resgatou antes de eu morrer. Eu falei assim, não, eu tenho um plano para esse camarada, eu vou resgatar ele e vou colocar ele no caminho certo agora, mas se ele não fizesse isso, com certeza eu não estaria aqui. Tenho certeza disso. Né? Então eu tive o desprazer de andar por caminhos que eu escolhi e que ia me levando para a morte. Então eu estou falando aqui para vocês e estou falando para quem está em casa lá. Se tem alguém que está andando por um caminho e está sentindo que está estranho, está esquisito, não está dando legal, faz um retorno. Você vai cansar, porque eu disse que você vai e depois você tem que voltar, né? E começa tudo de novo. Mas só que começa tudo de novo colocando nas mãos de Deus aquilo que você quer. E se for da vontade de Deus, Deus vai fazer você caminhar e conseguir resolver e conseguir alcançar os seus planos. Né? Eles vão se tornar realidade. Então há caminho que parece direito ao homem, mas tem uns que parece que é para a morte. E o terceiro texto é em Provérbios mesmo, só que capítulo 21, um pouquinho mais para frente. A gente estava no 16, nós vamos para o 21 agora, né? Capítulo 21, versículo 31. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz nesse versículo, e se a gente juntar os 3, vai ser assim, um recado de Deus para mim e para você nessa manhã, né? Olha o que diz o Provérbios 21, 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. A gente faz planos, né? Arreia o cavalo, está o símbolo aqui dizendo que é uma simbologia, o cavalo, prepara tudo, mas quem dá a vitória é o Senhor. Então a gente não consegue vitória sozinho. Você se prepara, faz a sua parte, e agora Deus vai fazer a dele. Se for de acordo com a vontade dele, esses planos vão se realizar, mas quem dá a vitória é ele, não é você. Quando você alcança uma vitória, os méritos não são teus, não. É para a glória de Deus, né? Você vai testemunhar agora que você alcançou a vitória. E outras pessoas vão ser estimuladas também a procurar esse Deus e querer também colocar nas mãos de Deus os seus planos para que deem certo. Então a gente tem que testemunhar quando algo interessante Deus promove na nossa vida. Né?
A gente testemunha para duas coisas, eu costumo dizer. Você testemunha para a glória de Deus e testemunha para o inimigo ser envergonhado, porque o inimigo diz para mim e para você que de repente você não vai conseguir, que os teus sonhos, o outro que foi pelo mesmo caminho, fala, já fui por aquele caminho ali, mas não deu certo não, pai, acho que o teu não vai dar também não, pega outro caminho. E vai te desestimulando, sabe? Joga um balde de água fria e de repente aquele plano é para você mesmo. Então quando você vê, né, alguém, por exemplo, a maioria indo para um lado, a maioria indo para o lado direito, e Deus está mandando você ir para o lado esquerdo, meu irmão, vai para o lado esquerdo, que Ele vai te levar onde Ele quer te levar de verdade. Então você vai meio na contramão mesmo, mas vai, Deus está mandando ir para... Todo mundo está indo para a direita, e Deus está mandando você ir para a esquerda. Parece que não é, né? Parece que era para você acompanhar a turma da direita. Mas não, se Deus está falando no teu coração, você vai para a esquerda, e você vai, lá no final, saber que era aquele lugar que você tinha que ir mesmo. Deus é tão maravilhoso que Ele não tem idade para te abençoar. Um testemunho meu, e consequentemente da minha esposa também. Eu fiquei, a minha vida toda, eu fiquei um tempo com Jesus, fui líder de jovens com 15 anos, e fazia lá, participava e tal, e depois eu deixei Jesus. Andei sem Jesus 25 anos. E Deus me manteve vivo, porque Ele tinha propósito na minha vida. Aí eu venho... Começo a caminhar com Jesus. Aí, só que lá, quando eu era adolescente, eu tinha um chamado para ser pastor. E eu costumo dizer que eu fui frouxo e não atendi o chamado de Deus, entendeu? Fugi. E depois ainda deixei Ele. Aí Deus é tão bom que Ele tinha propósito mesmo. Aí mesmo eu saindo da presença dEle, dizendo que eu não queria ser pastor, aí passo 25 anos longe dEle, Ele vai lá e me busca de novo. E agora, depois de velho, Ele faz uma coisa interessante. A gente participava de um ministério há 20 anos. Respeito esse ministério, sou amigo do pastor, saímos de lá com a bênção dele. Só que é o seguinte, olha como é que Deus é maravilhoso. Ele mostra para mim algumas coisas que eu não sabia. Como? Adventista falando para mim de sábado, começou para minha esposa, né? E começou na TV do Novo Tempo, depois alguém falando do sábado, alguém falando que quem morre fica dormindo e só vai ressuscitar no último dia, falando de 1000 anos, e coisas que de repente não me ensinaram, a minha vida toda. Depois de velhinho, aí Deus chega e fala para mim assim, é aqui que eu quero você. Aí eu venho para cá. Eu falo, tá bom, Jesus, nós vamos nos tornar adventista do 7º dia. Estamos aqui. Aí eu chego aqui, sou bem recebido, começou, até foi muito bom, o Milão está aqui. Eu vou saindo do culto naquele dia, o primeiro dia que eu venho, vou saindo no sábado, aí ali atrás está um movimento ali, sabe? Porque adventista faz, junta a panela a qualquer hora, né? Falou em junta a panela, a gente faz. Junta a panela, a gente junta a comida que eu trouxe, a comida que você trouxe, vai lá, mas o propósito não é comer, é fazer amizade, é se relacionar, é isso que... Aí eu vou sair no Milão, já pergunta para mim, sem me conhecer direito, estava me vendo aquele dia, chama assim, onde é que você vai? Eu falei, eu vou para casa. Pergunta para mim e para minha esposa. Eu falei, cara, eu vou para casa, vou almoçar. Não, almoça com a gente aqui. Eu falei, cara, mas eu não trouxe nada, eu não sabia que você ia ter almoço aqui. Não, mas tem comida para todo mundo, e sobra comida, e vai comer com a gente e tal, e a gente ficou ali. Logo de cara, no primeiro dia, eu já fui bem recebido, já comendo umas coisas gostosas ali atrás, né? E depois aqui também. Aí vem o Celso, com um jeitinho todo especial dele, dando aula aqui com o Lincoln, aí chega para mim e pergunta se eu quero participar, aí eu venho, entro com ele joga assim uma responsabilidade grande para mim, porque ele estava falando sobre Daniel, ele falou assim, quer falar comigo sobre Daniel? Eu já tinha lido Daniel, mas não na profundidade que eu precisava para comentar aqui, né? E aí ele me bota aqui e tal, eu ia como auxiliar dele, daqui a pouco ele vai indo, aí ele chega muito esperto, ele fala assim para mim, sabe do que vem eu não vou poder, você pode fazer? Falei, rapaz, para com isso. Aí eu venho e faço. Aí depois ele passa um tempo, pode fazer? E eu, sabe o que eu fazia para fazer o meu melhor? Eu estudava a noite inteira, porque eu comecei a ler Daniel como eu nunca tinha lido na vida. E aí eu ia lendo e dava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu queria parar, porque tinha que levantar cedo no dia seguinte para estar aqui, e eu queria ler o resto do negócio lá, para entender o resto do capítulo, e passar para outro capítulo, e eu ia, daqui a pouco é 5 da manhã, eu falei, agora não dá para dormir mais, agora eu vou tomar um banho e vou para lá. E eu aprendi muito, né, e tenho aprendido muito aqui nessa igreja, mas o foco da minha fala agora é o seguinte, é como Deus age na sua vida, independente da sua idade. Ele me colocou aqui, porque Ele queria que eu estivesse aqui, eu e minha mulher, né? E eu estou feliz por estar aqui no meio de vocês e sendo ajudado por vocês.
Muito bem. Nós lemos esses textos e agora nós temos que repensar sobre que direção ou que caminho eu estou andando. Que caminho que eu estou andando? Eu pergunto para você, falo, estou indo para lá ou eu estou indo para cá. Tomara que você esteja andando no caminho, indo para o caminho certo, meu irmão, porque se você for para o caminho errado, eu já falei, você vai se cansar, você vai ter que voltar e recomeçar tudo de novo. E para voltar você tem que ser humilde. Você reconhecer que estava no caminho errado para voltar, porque senão você vai ficar batendo cabeça naquele caminho errado. Né? E aí vai ser ruim para você. Você vai sofrer as consequências. Então, olha só, você pode fazer plano, isso é maravilhoso, nós já falamos, mas submete a Deus. O problema é quando não tenho, quando você está fazendo plano, é assim, você fala para Deus, Deus pode falar sim para você ou pode falar não. Né? A resposta de Deus é isso. Eu já escutei gente falar o seguinte, que quando Deus não fala, quando Deus está no silêncio, é para você fazer o que você está pensando. Não, não é assim. A resposta de Deus é sim ou não. Né? E eu concluo assim também, que eu entendo assim, que a palavra de Deus ensina. A resposta de Deus é sim, não e espera um pouquinho. Se espera um pouco é porque a bênção naquele momento não é apropriada para você, não é daquele jeito que você está pedindo, ele vai dar uma ajeitada, porque a própria Aline falou que as bênçãos de Deus são perfeitas, então a gente faz planos, mas a vontade de Deus para mim e para você é perfeita, então ele sabe o que é bom para você, então de repente espera um pouquinho, não acontece agora, mas acontece daqui a pouco. Agora, essa espera é terrível às vezes, porque se não acontece na hora que a gente espera ou começa a demorar, você não pode fazer uma coisa que é o seguinte, que é séria, é murmurar. Você fala, Deus, acho que você esqueceu de mim, porque faz tanto tempo, eu já vi tanta gente que chegou aqui antes de mim, já foi abençoado e eu não. Quando você murmura, você está dizendo para Deus, sabe? Isso é duro para a gente ouvir, mas eu tenho que falar. Falando para mim também, que eu estou pregando para mim. Olha, o senhor não fez ainda, eu acho que o senhor não consegue fazer, porque o senhor está demorando tanto tempo para fazer. Você não está duvidando de Deus? Né? Eu costumo dizer que eu tenho coisas que eu pedi para Deus e Ele não fez até hoje. Mas sabe o que eu falo para Ele? Eu falo, Deus, se o Senhor fizer, eu vou dar pirueta de alegria, porque tem umas coisas chiques que eu pedi para Deus. Mas eu falo para Ele assim, mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus na minha vida. Não vou largar o Senhor porque o Senhor não fez aquilo. E eu vou para o céu e não usufruir daquilo que eu gostaria de usufruir aqui. Você tem que pensar assim. Você não pode, por exemplo, se sentir, e eu também, se sentir assim... inferior aos outros, ou alguma pessoa, sabe por quê? Porque você olha assim para o seu irmão, ele tem um semblante diferente, fisiologicamente é bom que a gente seja diferente, né? Porque senão seria todo mundo igual, né? Mas um tem cabeça maior, tem cabeça menor, outro tem o rosto mais cheio, outro tem o rosto mais afilado, outro é mais magro, outro é mais gordo, e vai por aí, né? Então, o que acontece? Nós temos que ter uma certeza, independente do nosso jeitão, da nossa fisionomia, nós fomos feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus. Se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, então, meu irmão, você é chique e eu sou chique. Porque Deus não fez qualquer coisa, não. Entendeu como é que é? Eu costumo comparar essa fala comigo, que eu estou falando agora, que eu estou usando agora, isso que eu acabei de dizer sobre as pessoas ser feita, todo mundo foi feito de acordo com a imagem de Deus, com uma orquestra. Imagina uma sinfônica aí. Aí a sinfônica começa assim. Vamos supor que começa um violino tocar. Daqui a pouco começa um instrumento de sopro, daqui a pouco começa outro instrumento. Você já vendo, mesmo que você não goste de música orquestrada, você vê aquele violino sendo tocado, você não vai dizer que aquilo não está bem tocado. Você vai notar que o cara toca bem. Mas você não gosta, tudo bem, mas você não pode negar que aquele cara toca bem, aquele artista, aquele músico. E aí vai entrando um instrumento, entrando outro, e aí eu fico observando, sabe o quê? O seguinte, 3 horas de sinfonia. E lá atrás, lá no fundo, fica sempre no fundo, 2 pessoas. Fica um que fica batendo o prato e fica um que fica dando umas bombadas assim, sabe? Se você prestar atenção, a sinfonia de 3 horas, eu vou exagerar agora sem saber a quantidade exata, mas o exemplo serve para transmitir o que eu quero transmitir. Aquele cara que dá uma bombada e aquele que dá uma pratada, numa sinfonia de 3 horas, de repente ele dá meia dúzia de bombada só. E o outro dá umas 3 pratadas. Se ele se sentir e falar, caramba, 3 horas de sinfonia, eu dei meia dúzia de... Porque ele fica lá meio parado, só olhando o resto acontecer, sabe? E ele se sentir inferior. Não, se perguntar para esse camarada, para qualquer um dos dois, o que ele faz na vida, ele sabe o que ele vai falar? Eu toco numa sinfônica. Porque a hora que ele não pode falar assim, eu estou aqui meio paradão, eu vou dar uma bombada agora, a qualquer momento, sabe? Pronto, o maestro o regente vai morrer, vai querer a morte. Tem que ser na hora certa. Né? Mas ele não faz isso, ele fica lá, e se perguntar, ele vai dizer que ele toca numa sinfônica.
Então a gente não pode se sentir menosprezado, porque o outro é assim, porque o outro é assado, tem mais que você, tem menos. Nós somos todos iguais. Entendeu? Muito bem. Então silêncio não é resposta, tudo bem? Para mim fazer o que eu quero. Ah, Deus não falou, vou fazer o que eu quero. Não, não entra nessa roubada não, que é mentira isso aí, tá? Então, a gente não pode correr o risco de fazer do nosso jeito, da nossa vontade. Aí nós vamos colocar um texto agora aí na tela, aqui na televisão, Romanos 12, 2. Vamos ver o que Romanos 12 diz para a gente. 12, 2. Vai ser interessante esse versículo. Diz assim, Romanos 12, 2. Não se amoldem, né, ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa o texto um pouquinho aí. Ele está dando uma direção para a gente de como a gente se beneficiar e ser agraciado com isso aí. Ele está dizendo assim, ó, você para a vontade de Deus, que é agradável e perfeita, né? Boa, agradável e perfeita, se manifestar e se concretizar na tua vida, você tem que agir dessa forma, que é o começo do versículo. Está dizendo assim, não se amoldem, não se conforme. Sabe forma? A forma, você faz algo, está lá uma forma de bolo. O bolo fica na forma da forma, né? Um bolo pequeno assim não vai sair um bolo grande, vai sair pequeno, claro, né? Então não se amolde de acordo com o padrão desse mundo, não se liga lá no mundo não, que é perdição, é caminho ruim, é caminho de morte. Aí você faz isso, se esforça, claro, você sozinho não consegue, o Espírito Santo é que faz com que a gente não se amolde a esse mundo, porque você sai dessa porta para fora, se você prestar atenção, você tem vários convites para que você se amolde com as coisas desse mundo, e aí se você ficar firme, aí você vai experimentar essa vontade que é boa, agradável e perfeita, que é a vontade de Deus. Amém? Muito bem, vamos continuar. Eu vou alinhavando para terminar aqui a conversa, essa conversa séria que a gente está tendo. Você caminhando sozinho, meu irmão, e eu caminhando sozinho, né? Além de não estar correndo a carreira que Deus propôs para mim e para você, porque a Bíblia compara essa vida com uma carreira, você está correndo. E o apóstolo Paulo, que é maravilhoso, que eu amo, ele diz assim, você não corre como se estivesse soqueando, ele compara isso com esporte, né? Você não anda correndo e soqueando o ar, não. O lutador, por exemplo, quando ele vai, você vê luta, né? Luta MMA, essas coisas, quem luta aí, o camarada não fica dando soco no ar, ele vai dar um soco no adversário para derrubar ele, para vencer a luta, não é isso? Então a gente que é sábio, com a sabedoria de Deus, a gente não corre essa carreira dando murro no ar. E a Bíblia sábia também me ensina a mim e a você que ninguém, nem eu e você, coloca os olhos naquilo que não é nada. Você percebe que aquilo não dá, que isso aí não dá nada não, eu não vou nem ligar para isso. Então você vai fazer algo que te dá alguma coisa, não é isso? Então diz que nós não devemos olhar para aquilo que não traz nada para mim, entendeu? Ou seja, aí vem agora, que eu podia me estender um pouquinho, mas não vou me estender. Por exemplo, foge de pessoas que são negativas, por exemplo, né? Você conta o teu plano lá para Deus, e Deus chega, e o amigo fala assim, não, isso não vai dar certo, e tal, e joga um balde de água fria. Essa pessoa não serve para ficar comigo, não. Só que você tem que ter sabedoria, né? Você está precisando de grana, vai pedir dinheiro para quem está pior que você? Eu vou pedir dinheiro para quem tem dinheiro, mesmo que ele não possa me ajudar. A pessoa a pessoa vai pedir, por exemplo, ele está doente e vai falar com o outro, aí o outro fala assim, você está com dor no braço? Eu estou com dor no braço, dor na unha, estou com dor na coluna, que ele está pior que ele, né? Então você tem que ter sabedoria, fugir de gente que não vai agregar nada na sua vida. Porque eu vou terminar aqui esse sermão, eu tenho pouco tempo, mas eu vou terminar falando do tempo. Você não pode perder tempo, então você dando ouvido para qualquer coisa, você está perdendo tempo. Beleza? Vamos em frente. Como é que você vai caminhando agora? Você está caminhando. E nós temos que ter a certeza que, quando eu perguntei assim, que caminho que você está indo? Eu poderia perguntar para vocês, que caminho que nós temos? Nós temos um objetivo, um lugar que a gente quer chegar, não tem? Todo mundo, eu e você que está aqui, nós temos um lugar que Deus prometeu e nós estamos caminhando para lá. Esse é o nosso caminho.
Aí, quando você está nesse caminho, é como fala lá em Josué, quando Josué, que estava levando o povo do Egito, né, disse que era escravo no Egito, levando para chegar na terra prometida, aí Deus fala para Josué assim, olha, você não sabe, você vai seguir assim, 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 você não olhe nem para a esquerda nem para a direita, a minha palavra você medita de dia e de noite, e onde você pisar os pés, você vai ser próximo, você vai ser abençoado e tal. Então você é que nem corredor de São Silvestre. Eu não sei nem se o nome ainda é esse, mas deve ser. São Silvestre. Você já imaginou aquele cara que está em primeiro lugar? O pessoal joga água para você, não joga? Copo de água, aí você pega, se der. Já pensou se não deu para pegar? Aí você para e fala assim, oh, não deu, para e vai lá pegar outro copo d'água. Vai perder, o outro que está atrás de você vai passar à sua frente. Então ele foca aqui, ó, se veio a água ele conseguiu pegar, tudo bem. Mas se ele não conseguiu, ele fica com sede. Mas ele não para, ele não olha para o lado, ele não perde tempo. E a Bíblia fala que a gente não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. A gente que é mais velho já se embaraçou tanto, sabe? E os mais novos, de repente, já se embaraçou também. Mas tem que tomar cuidado. Aquilo que você percebe que não é para você, foge e segue outro caminho. Entendeu? Mas tem que seguir um caminho que, eu costumo dizer assim, foi colocado, quando a gente aceitou Jesus e creu em Jesus, foi colocado um GPS em você. Está lá um Waze em você, está lá um negócio lá. E você está caminhando para ir para o céu. Quando você sai da rota, é que nem a mulher que fala lá no Waze, lá, oh, você saiu do caminho. Aí você fala, não, peraí que eu estou entrando. Sabe quem fala para você e para mim que você e eu saímos do caminho? O Espírito Santo. Porque quando você não está, que o Espírito Santo não está agindo na tua vida, você sai do caminho e vai tudo bem, sabe? Você vai longe. Até você perceber que saiu do caminho. Mas não, o Espírito Santo, ele nos convence, inclusive, do caminho mau e do pecado. Quando você desvia, o Espírito Santo fala no teu coração, meu irmão, você perdeu a rota aí, volta para a rota de novo, que aí é perigoso. Aí você volta. Você tem que obedecer. Senão você não vai chegar no destino. Assim como o Waze te indica para onde você vai, se você desviou do destino e não voltar para ele de novo, você vai para outro caminho, mas não vai naquele que é onde você quer chegar. Né? Para você correr essa corrida, você não precisa ser outra pessoa. Você tem que ser você mesmo. Não queira ser outra pessoa. E aí vem rapidamente aqui uma história que é a história de Saul e Davi. Ah, eu vou lá lutar contra o gigante. Aí ele olhou e viu o menininho pequeno, pegou a armadura dele, a espada dele, e falou, rapaz, você tem que se proteger. Aí o camarada era grande, Davizinho era pequenininho, deu a armadura dele, a espada, ele não aguentava com aquilo. Aí ele falou, rapaz, não aguento com esse negócio não é para mim não é o meu número. Aí ele tirou tudo aquilo e foi lá enfrentar o gigante com o quê? Com aquilo que ele fazia de melhor, que eram as pedrinhas lá, que é um mistério, né? Com uma pedra ele derrubou o gigante. Só que é o seguinte, você vai lendo a história e você vai ver o seguinte, que não é a pedrinha em si, né? Quando ele foi para o gigante, ele falou assim, eu não vou para guerrear com você, eu vou te matar, vou fazer isso, e eu vou em nome do Deus dos exércitos e tal. Aí ele venceu, porque, em sã consciência, aos olhos humanos, ele tinha condições de vencer o gigante? Não tinha. Aquela pedrinha tinha condições de matar aquele gigante? De repente, não. Mas ele foi e falou assim, eu vou em nome do Deus dos exércitos. Você está afrontando, então eu vou agora. E ele foi e venceu. Então, por isso que você não pode se sentir pequeno, não. O poder de Deus é para mim, é para você, é para todos, desde que você se apodere dele e creia que você vai para cima e vai vencer em nome de Jesus. As tempestades, as coisas que acontecem na tua vida e na minha vida de ruim. Vai vencer. Você está aqui agora, não está? Com a idade que você está, nesse momento, nesse exato momento, 11h56. Fala para mim, antes de 11h56, Deus não cuidou de você até agora? Não cuidou de mim, eu não estou aqui? Não fez maravilhas na minha vida, eu estava fugido dele, ele foi lá e me buscou, vem cá, rapaz, eu quero você e tal. E fez maravilha na vida de muita gente aqui também, tanto que você está aqui. Então você tem que acreditar que 11h56, a partir de 11h56, ele vai continuar cuidando de você, porque ele cuidou até agora, não vai parar de cuidar, por quê? Não é verdade? Amém? Por isso? Posso ouvir um amém de todo mundo aqui agora? Amém! Então vocês estão concordando comigo e é sinal que vocês estão comigo. Eu já vou terminar, mas fica comigo mais 3 minutos. Olha só que interessante. Você já pensou, e eu vou terminando, você já pensou, eu já pensei isso na minha vida, não sei você. Se você não quiser falar, tudo bem, que já pensou, mas é assim, você já pensou que você tinha todo o tempo do mundo? Ah, eu acho que eu tenho todo o tempo do mundo, acho que eu vou fazer depois esse negócio aqui, entendeu? Meu irmão, não faça um negócio desse não, você não tem todo o tempo do mundo, e eu também não. Você não pode perder tempo.
Eu já deixei problema, por exemplo, para o dia seguinte. Esse problema é tão sério para resolver que eu vou deixar para amanhã. Quando chegou amanhã, eu tinha o problema de ontem que eu deixei e o do dia seguinte para resolver. Se já estava difícil resolver um, embolou tudo agora e ficou difícil para resolver dois. E olha que já aconteceu comigo, pela idade que eu tenho, o seguinte, que já aconteceu assim, em vez de vir um problema só, eu deixei aquele problema para o dia seguinte, aí no dia seguinte não tinha dois só não, veio mais meia dúzia junto. Parecia que não veio problema para mais ninguém no mundo, irmão, só veio tudo para mim, sabe? Eu tinha que resolver quantos? Meia dúzia. Então não foge não, resolve a parada logo, e a Bíblia fala que basta cada dia o seu mal, e é o seguinte, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. O que ele está ensinando para mim e para você? O sol vai findar, vai acabar o sol, vai ficar de noite, resolve a parada aí, resolve esse negócio lá, resolve aquela palavra mal falada que você falou para alguém, está sentindo que tem que ir lá pedir perdão, resolve, o que você tem que resolver, resolve hoje, não deixa para amanhã não, aí você não perde tempo. Um amigo meu, mais sábio que eu, falou assim, não diz que tem que matar um leão por dia? A gente não escuta isso por aí? Aí ele falou assim, eu mato o de hoje, acho o de amanhã, já deixo amarrado para chegar lá amanhã nele e pá, já matar ele. Eu falei, rapaz, você tem mais sabedoria que eu. Né? Amanhã ele não precisa procurar outro leão, já achou ele. Né? E é assim, então veja bem, vamos projetar, Paulo, aquela transparência, eu ia falar eu sou do tempo da transparência, eu ia falar transparência agora, usei tanto aquilo, fiz tanta transparência na minha vida, agora é data show e tudo, o negócio é chique, né? Olha que interessante, vou terminar com isso. Eu falei que eu fiquei 25 anos longe de Jesus, né? Faz uma conta comigo, para a gente não pensar e não perder tempo mais. 24 horas é um dia, correto? 720 horas são 30 dias. 8.640 horas são 365 dias, um ano. Agora, 509.760 horas são, aí já estou falando minha idade, né, para vocês, né? 69 anos. Você multiplica 509.760 horas por 69 anos, que é a minha idade, olha só o que acontece. 8.640 horas vezes 25 anos que eu fiquei longe de Jesus, dá 216.000 horas. Se eu fizer uma conta aqui, que eu gosto até de matemática, mas hoje já não sei tanto, mas já fui bom de matemática, sabe? Se eu for fazer uma continha ali, uma comparação com as 509.760 horas ali da minha idade, eu perdi tempo, 42% da minha vida eu perdi tempo, quase 50%, isso é ruim, né? Então eu tenho que correr um pouquinho mais que você hoje para não perder tempo, porque eu perdi muito tempo lá atrás. Então por isso que eu estou aqui, por isso que eu me tornei um adventista do sétimo dia, por isso que eu me tornei, por quê? Porque eu vi que aqui é o seguinte, eu tenho que falar de Jesus, tem vários estudos aí, ó. Você não tem como dizer que não dá para fazer, porque tem vários estudos. Você pede estudo, a gente arruma estudo. Você vai conversar com a pessoa e vai lendo com ele, e ele vai entendendo a Bíblia, e daqui a pouco ele fala que quer batizar, e daqui a pouco você vem com ele aqui feliz da vida, e ele começa a caminhar com Jesus. Então, nós não podemos perder tempo. Você que é novinho não perca tempo, e eu que sou mais velho não posso perder tempo. Se você tem 20, 30 anos ainda, sabe quantos anos eu devo ter? Pela média aí que a gente vê, né? Eu falo isso, minha mulher fala que eu sou pessimista, né? Fala, acho que eu tenho mais uns 10 anos de vida, sei lá, uns 15, né? Ela fala, não, e se Deus quiser te dar mais, né? Mas pela normalidade da vida, né? Eu com quase 70 anos, diz que a média de vida hoje é 90 anos, mas então também 90 é pouco, então você tem mais tempo que eu tenho que correr mais para fazer acontecer as coisas. Só que eu vou correr e você vai correr confiando em Deus e não perdendo tempo. E você tem que fazer o seguinte, tem que começar a ter expectativas diferentes. Agora eu termino com isso mesmo. Você tem que ter expectativa diferente. Abraão, lá em Gênesis, quando ele foi chamado para sair da parentela dele, Deus falou assim, sai da tua parentela e você vai peregrinar agora e as famílias vão ser abençoadas através de você. Eu vou formar uma grande nação e fala todas as famílias está falando a minha e está falando a tua. Se o inimigo está falando que a tua família está destruída, ou que está ruim, ou que está querendo acabar, meu irmão, você não pode acreditar nisso, você tem que acreditar o seguinte, que Deus falou que a tua família minha é abençoada. Então eu tenho que ressignificar isso daí e falar, não, eu vou para cima, porque Deus está falando que a minha família vai ser abençoada. Eu não vou aceitar, eu vou persistir aqui e vai dar certo. A doença, o médico não é, a última fala não é do médico, é de Deus. Ele fala, não tem mais jeito, agora vai ficar aí ou vai para casa e tal. Não, a última palavra é de Deus. Se Deus quiser curar, vai curar. E vai fazer um milagre. Né? Tudo bem? Então, nós não podemos perder tempo e nós temos que começar a avaliar o caminho que eu estou andando. Eu estou indo rumo ao céu? Não estou olhando para as coisas que me embaraçam? Então, vamos em frente.
E a gente não anda sozinho. Por isso que nós estamos aqui num grupo bem grande. Eu ajudo você, você me ajuda. Eu caminho, você caminha uma milha e fala para mim, vamos caminhar um pouquinho? Eu caminho a segunda milha contigo e te ajudo e você me ajuda. E vamos assim. Até chegar no céu, porque se eu caminhar sozinho, eu posso me perder pelo caminho e não vai ter ninguém para me ajudar. Se eu cair, não tem ninguém para me levantar. Né? Então vamos andar junto. Nós somos uma família. Eu não tenho família aqui em Piracicaba, a não ser minha filha que mora em Americana. O resto mora tudo em Santos. Então eu falo que essa família aqui é a família que eu ganhei, né, de Deus para mim e para minha esposa. Amém? Vamos terminar? Vamos orar? Então, do jeito que você... Vamos ficar de pé para orar. E a gente termina o culto. E que Deus possa abençoar o seu dia, seu final de sábado, possa abençoar o final de semana, e uma semana também abençoada, e avalie aí qual é o caminho que você está caminhando, se precisa fazer algum retorno, alguma coisa assim, se você não viu a placa, entendeu? E tem que voltar e acertar o caminho. Eu viajei quinta-feira, coloquei no Waze lá o endereço. Quando eu cheguei na frente da empresa, tinha uma subida assim, sabe? Uma rampa para chegar na empresa. E eu vacilei. Eu falei, é aqui, chegou. Eu não subi a rampa. Eu tive que andar 2 quilômetros para fazer o retorno e voltar. Não prestei atenção, né? Ele deve ter dito que era para mim subir aquela rampa, mas eu não prestei atenção, tinha que fazer um retorno. Mas voltei e acertei. Falei, a empresa está ali, eu não perdi ela de vista. Eu vou dar o retorno e volto e acerto. Né? Mas vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor agora agradecido porque nós passamos esses momentos maravilhosos aqui, nós prestamos um culto ao Senhor que só o Senhor é devido, nós cantamos músicas, nós tivemos uma apresentação das crianças, tudo que aconteceu aqui foi para a honra e glória do Senhor, Pai querido. Que o Senhor possa abençoar cada irmão e cada irmã que está aqui nesta manhã. Pai querido, nesse dia especial que é o Dia das Mães, nós te agradecemos pelas nossas mães, Pai querido, e senão a gente não estaria aqui. E nós gostaríamos que o Senhor levasse a todos guardados de todo perigo, de todo mal para os seus lares e que quando chegar lá, se ficou alguém lá na sua casa, que você possa ser bênção para ele. Que você vai, com certeza, transmitir uma bênção a essa pessoa da sua família. Então, continua conosco no decorrer desse sábado e muito obrigado e graças a Deus. Tem uma lembrancinha para as mães ali fora. Chique? Aí termina lá, tá bom?